Então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, e antes de qualquer análise aos números e à situação epidemiológica hoje, acabamos de receber a notícia do óbito de mais um senhor de 66 anos que se encontrava internado no Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira desde o passado dia 26 de novembro, óbito este que, obviamente, temos a lamentar e endereçamos desde já as condolências à família. De facto, a região autónoma dos Açores depara-se neste momento com talvez um dos momentos mais críticos desde que a pandemia se iniciou ou que começou também na região autónoma. Temos 841 casos já ativos, sendo que 797 destes casos estão na ilha de São Miguel. Por concelhos, o Concelho da Ribeira Grande tem 417 casos ativos, sendo que Rabo de Peixe tem 329, Pico da Pedra 32, Ribeira Seca 17, Santa Bárbara 15 e Matriz 12. Eu não vou dizer os números todos de cada freguesia, vou, porque nos concelhos onde há mais casos ativos, dar só nota de alguns números para não ser demasiado exaustivo. Em Vila Franca do Campo, neste momento, temos Ponta Garça com 105 casos ativos, Água de Alto com 20, São Miguel 13 e São Pedro 11. Temos claramente constatado, com exceção de Ponta Garça, uma diminuição do número de casos ativos na maioria das freguesias deste concelho. Ponta Delgada tem 146 casos ativos, sendo que a freguesia de Remédios neste momento tem 24, mas nos últimos dias o número de novos casos já tem vindo a diminuir. São Pedro 21, São Sebastião 16 e São Roque 15. No concelho da Lagoa estão 74 casos ativos, sendo que a Água de Pau neste momento tem 41, mas também já chegou a ter 53 casos ativos e também aqui o número de novos casos ativos tem vindo a diminuir diariamente. A freguesia, portanto, esta é a freguesia com maior número de casos e número mais significativo no concelho da Lagoa. Relativamente à situação nos hospitais, o Hospital do Divino Espírito Santo tem neste momento 22 internados, sendo 6 em unidade de cuidados intensivos, e o Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira ontem tinha 5 internados, 2 em unidades de cuidados intensivos, mas com o falecimento do senhor que referi há pouco, neste momento, e a última informação que temos é que são 4 internados, sendo 1 em unidade de cuidados intensivos. Relativamente àquilo que tem sido o desempenho do Governo Regional relativamente à abordagem deste Governo relativamente à pandemia, é importante dar nota que desde o início que foi assumida a transmissão comunitária que se verificava na região desde o mês de outubro e adaptou-se o modo de atuação de acordo com a situação epidemiológica que constatamos existir. E sendo assim, as medidas que foram adotadas tiveram sempre como princípio agir de forma preventiva e não reativa. Aplicámos as medidas consideradas adequadas no tempo devido, mesmo antes de medidas que foram tomadas a nível nacional nesta fase mais crítica da pandemia em todo o território e nas ilhas. E, de facto, o que temos vindo a constatar é que, com exceção de alguns casos na ilha de São Miguel, as medidas foram as adequadas e disto não há qualquer dúvida. O caso concreto, e pegando aqui no caso concreto da Ilha Terceira, onde nos encontramos, mesmo existindo a transmissão comunitária, as medidas que foram aplicadas não levaram a que aparecesse um descontrole dos números nem dos novos casos ativos. Neste momento, a Terceira encontra-se, como já vem sendo dito, já encontra-se com uma situação bastante estável e o número de casos diários, felizmente, tem sido muito poucos, sendo que até nos últimos 2 dias não houve qualquer novo caso na Ilha Terceira, situação que obviamente desejamos que se continue a verificar nos próximos dias. Daria também aqui um ponto, neste sentido, das medidas que foram adotadas em cada momento sob a operação que foi efetuada nas escolas de Rabo de Peixe e em Vila Franca. Há quem questione se terá feito sentido adotar esta estratégia quando depois as medidas ou as escolas de São Miguel acabaram por se manter fechadas. É preciso dar nota de que esta operação começou a ser desenvolvida inclusivamente antes do final do ano. Portanto, a operação estava montada e o número de casos ou a evolução dos novos casos na ilha de São Miguel foi-se verificando.
E entendemos manter a testagem massiva nessas escolas exatamente porque tínhamos a oportunidade de testar um universo significativo daquelas comunidades e com isto conseguirmos chegar a muitos casos positivos, ou eventualmente a muitos casos positivos, e depois seguir todo o processo de testagem, ou de identificação e testagem dos seus contactos próximos de alto risco. E de facto foi isto que viemos a constatar. Identificamos em cerca de 4.300 testes, ou em mais de 4.300 testes efetuados, 68 casos positivos. E, portanto, o processo de investigação epidemiológica que decorre da identificação desses mesmos casos originou que um número significativo de pessoas fossem testadas, especialmente em Ponta Garça e em Rabo de Peixe. Em todo o concelho de Vila Franca, mas em particular em Ponta Garça, porque foi onde identificamos mais casos positivos com essa mesma testagem. Daí que a operação tenha acabado, mesmo com o fecho das escolas, por fazer todo o sentido, porque o objetivo inicial era exatamente impedir que as crianças, ou que a comunidade escolar, ou que dentro da comunidade escolar, pudessem aparecer novos casos fruto dos contactos entre os elementos dessa mesma comunidade. Com a evolução dos casos e com as medidas que foram decretadas após o Conselho de Governo, as escolas mantiveram-se fechadas, mas nós decidimos, mesmo assim, terminar os poucos testes que ainda faltava realizar na sexta-feira, de forma a que conseguíssemos chegar a todo o universo que inicialmente pretendíamos testar. E, de facto, entendi hoje que tenho a oportunidade de falar aos açorianos, de dar nota do objetivo e dos resultados que conseguimos com essa operação. Depois, aproveitar também para dar aqui uma nota, uma vez que hoje foi veiculado na comunicação social, de que os testes à partida da Ilha Terceira, os testes obrigatórios à partida da Ilha Terceira e de São Miguel poderiam ser cancelados. Importa dizer que a avaliação de qualquer medida é sempre feita. E neste momento, e como já foi dito inclusivamente aqui pelo Dr. Gustavo na semana passada, o número de casos positivos que foram detectados na sequência ou no seguimento desses testes, de facto foi um número muito baixo. Agora, da análise que nós fazemos da situação epidemiológica neste momento, em particular na Ilha de São Miguel, não é entendimento do Governo Regional dos Açores que seja o momento para cancelar a realização desses testes, daí que a notícia hoje veiculada não tem fundamento, pelo menos no momento atual em que nos encontramos. Portanto, os testes irão manter-se e até aproveito para comunicar que irão ser alargados para os passageiros que saiam da Ilha de São Miguel com destino à Ilha Terceira. Ou seja, entendemos garantir ou com isto também testar mais passageiros e, neste caso, tentar salvaguardar também a situação epidemiológica na Terceira, que, como eu dizia há pouco, tem de facto vindo a ter uma evolução muito positiva e interessa ao Governo Regional dos Açores que assim se mantenha. Depois também informar que foi estabelecida uma parceria com o Comando Operacional dos Açores, que irão colaborar com a Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, com as delegações de saúde da Ilha de São Miguel, no âmbito do trabalho que é desenvolvido com a equipa de vigilância ativa e de investigação epidemiológica. O avolumar dos casos, dos números na Ilha de São Miguel, exigem de facto um acompanhamento que tem que ser feito em algumas situações de forma mais eficaz e mais célere, e, portanto, usando os recursos que temos ao nosso dispor, entendemos, e à semelhança do que também já é feito em Portugal continental, estabelecer esta parceria com o Comando Operacional dos Açores, a quem o Governo Regional dos Açores desde já também agradece a disponibilidade em colaborar, no momento em que todos são importantes para que o controle desta pandemia na nossa região seja verdadeiramente eficaz e, portanto, dar aqui uma nota também de agradecimento ao Comando Operacional dos Açores pela disponibilidade em colaborar com a região na obtenção de melhores resultados no que diz respeito ao controle da pandemia. Depois, e por último, alertava para a necessidade imperiosa de serem mantidas todas as regras que dizem respeito ao distanciamento, não apenas na rua ou no local de trabalho, mas acima de tudo em convívios.
Aproxima-se um período que os açorianos também vivem de forma muito particular e muito intensa, que diz respeito às semanas que antecedem o Carnaval. E neste particular, já no próximo dia 21 de janeiro, celebra-se, à semelhança dos outros anos, o Dia dos Amigos e depois nas quintas-feiras seguintes, o Dia das Amigas, dos compadres e das comadres, pelo que, em entendimento, desde já, dar nota de preocupação, mas também de recomendação para que de forma responsável os açorianos saibam ser contidos na celebração desses momentos. Nós vivemos um ano particularmente difícil, os sacrifícios a nível das pessoas, das famílias, das empresas têm-se verificado a muitos níveis e, portanto, também agora que se aproxima a época do Carnaval, o Governo Regional dos Açores recomenda que os açorianos, como dizia eu há pouco, sejam contidos também nas celebrações desta quadra. Depois a questão sempre presente do uso e do uso correto da máscara, continuamos a assistir a muitas pessoas que apesar de terem a máscara não a usam corretamente, daí que importa recomendar que de facto seja utilizada da melhor forma, a higienização das mãos, como já temos dito, a etiqueta respiratória, mas também a questão da sintomatologia. Nós estamos em pleno inverno e os sintomas da doença Covid-19, como são já conhecidos da maioria, têm a tosse seca e persistente, a febre superior a 38 graus, cansaço excessivo, dores musculares generalizadas, a garganta inflamada, corrimento nasal ou nariz entupido, diarreia e a perda de gosto e olfato. Pelo que não é demais relembrar que neste momento, ou que este não é um momento de se desvalorizar sintomatologia. Existe na região capacidade instalada para testar e no contexto de transmissão comunitária é importante que os sintomáticos também sejam testados e por isso mesmo entendi neste momento de comunicação também deixar um alerta especial à questão da sintomatologia a todos os açorianos, de forma a que com isto também possamos dar mais um contributo para a contenção da disseminação do vírus na população açoriana. Eu daria um espaço de perguntas para depois também passar a palavra ao Dr. Gustavo Tato Borges, a quem assim entender. Em primeiro lugar, o questionário diz que neste momento são 22 unidades vagadas. Qual é a capacidade do hospital neste momento? O que é que ainda pode receber ou se já está em estado de ruptura? Em estado de ruptura total não está, já começa a haver um número significativo de ocupação, mas neste momento posso também dizer que já estamos a desencadear tudo o que é necessário para que o H10 possa abrir mais uma enfermaria e com isto aumentar a capacidade até mais 20, até um número próximo das 20 camas, portanto o que daria claramente uma margem muito significativa e portanto ainda hoje em conversa com o Conselho de Administração já estão a ser desencadeados os passos necessários para que isso possa acontecer num futuro muito breve. A partir de quando é que vai ser obrigatório o teste de saída de São Miguel para todas as ilhas? Relativamente a isso, eu deixaria qualquer nova medida ou os tempos para o Conselho de Governo que irá decorrer amanhã e depois quaisquer novas medidas, os tempos da publicação do diploma e da entrada em vigor, por uma questão até de respeito institucional, deixaria que fosse o Governo Regional dos Açores a comunicar. E vão-se manter os testes à saída da terceira? Para já ainda se mantém toda a situação dos testes como ainda está em vigor. Reconhecer que o Carnaval é de facto aqui um momento de convívio, sobretudo na terceira. Nós também já sabemos que muitas festividades do Natal também proporcionam estes reencontros. Não está nos vossos objetivos restringir ainda mais de facto o contacto das pessoas, encontrar aqui medidas mais restritivas nesta altura carnavalesca? Para já, e como dizia há pouco, amanhã haverá um Conselho de Governo e sairão mais algumas medidas que também decorrem do trabalho que tem sido feito pela Comissão de acompanhamento da luta contra a pandemia com a própria Direção Regional da Saúde e, portanto, foi já entregue um documento ao Sr. Presidente do Governo e ao Secretário da Saúde e Desporto, relativamente a um documento para análise e posterior tomada de decisão pelo Conselho de Governo. Relativamente ao Carnaval em si,
parece-me evidente, e isto já é, penso que público, que não há condições para a realização do Carnaval como nós o conhecemos, por exemplo, na Ilha Terceira, mas também noutras ilhas da região. Há manifestações muito próprias, a Graciosa tem os seus bailes e tudo o que forem momentos de muita aglomeração de pessoas, obviamente que não faz sentido acontecer no contexto atual que estamos a viver. A minha questão ia no sentido de o Governo Regional ir para além da recomendação. Portanto, no Natal recomendam-se às pessoas que de facto não se encontrassem, em São Miguel, pelos vistos, parecem ter que retomar. Nesta altura, no Carnaval... Especificamente para a questão do Carnaval ainda não há qualquer medida imposta nesse sentido. Agora, como também já disse hoje aqui, as medidas vão sendo tomadas à medida que vamos analisando, ou também do risco que possa acontecer. Neste momento, para o Carnaval em concreto, não há absolutamente nada de especial, a não ser as recomendações que já existem e também as normas instituídas relativamente aos ajuntamentos de pessoas e que, portanto, essas mesmas medidas que já estão em vigor, ou essas normas que já estão em vigor, obviamente que também condicionam muitas das manifestações carnavalescas da região. Temos algum pedido para a realização de festas do Carnaval ou as pessoas já se mentalizaram que este ano não? Neste momento temos recebido imensos pedidos, imensos esclarecimentos de muitas coisas relativamente ao Carnaval que eu tenha tido conhecimento em específico, não. Falou também, referiu uma parceria com o Comando Operacional dos Açores. Do vosso ponto de vista, o que é que seria interessante, ou o que é que a polícia de facto pode fazer para... Estamos a falar dos militares. Ao nível da investigação epidemiológica e das vigilâncias ativas, entendemos que, e é as próprias delegações de saúde, a própria Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, que nos foi manifestando alguma preocupação com o aumento dos casos e o necessário reforço dos meios para se fazer um acompanhamento ainda mais eficaz, que poderia ser necessário estabelecer algum tipo de parceria, reforçar as equipas e é sabido que este tipo de parcerias a nível nacional já tinha acontecido. Abordámos o Comando Operacional dos Açores e tivemos resposta afirmativa e, portanto, só temos a agradecer este importante contributo que será dado neste início em São Miguel, porque, de facto, é na Ilha de São Miguel que a situação está mais complicada, mas, obviamente, se for necessário noutras situações também abordaremos nesse sentido. Hoje foi anunciado que, em resolução do Governo Regional, que autorizaram os 3 hospitais da região a utilizarem os valores em dívida à região na cobertura dos prejuízos acumulados. O Governo vai assumir, portanto, a dívida dos 3 hospitais. De onde é que vêm estes fundos, este valor? Eu deixaria para o Sr. Secretário esclarecimentos relativamente à questão das dívidas dos hospitais. Na prática, como é que vai funcionar essa colaboração com o Comando Operacional? A colaboração, neste momento, antes de vir para aqui, a Unidade de Saúde de São Miguel estava exatamente a afinar aspectos de pormenor com o Comando Operacional, mas como já tive aqui a oportunidade de dizer, essencialmente ao nível da vigilância ativa dos casos positivos, dos contactos próximos de alto risco, na investigação epidemiológica também de cada caso. Portanto, que é um contributo muito importante para que, em algumas situações, a resposta também possa ser dada um pouco mais rápido. Mas isso também aconteceu, ou a necessidade deveu-se ao maior número de casos, que também exige da parte das autoridades uma resposta e uma adaptação para que a capacidade de resposta também possa ser a melhor possível. E, portanto, essa foi a solução que se encontrou e, como também já tive a oportunidade de dizer, só temos a agradecer a colaboração do Comando Operacional dos Açores. Neste momento será apenas em São Miguel? Sim. É de facto a única situação em que com o avolumar dos números, as exigências também ao nível das vigilâncias e da investigação epidemiológica se tornou mais necessário esse reforço de meios humanos.
Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui para nos ajudarem a chegar a todos os açorianos. Eu queria só começar por dizer que a evolução da pandemia nos Açores tem tido dois comportamentos muito distintos. Aliás, diria 3 comportamentos muito distintos. Nós temos 7 ilhas do arquipélago que nunca tiveram transmissão comunitária, que tiveram sempre casos residuais associados a viagens e à importação de casos e que felizmente se mantêm nessa mesma situação. E desde outubro que 2 ilhas, as 2 ilhas mais populosas do arquipélago dos Açores, apresentam transmissão comunitária. E isto evidencia-se muito facilmente por dizer, por exemplo, que na semana 44, que é a última semana de setembro e início de outubro, nós tivemos, ou início finais de outubro, nós tivemos 17 casos, se não estou em erro, no total da região durante uma semana, dos quais 3 eram em residentes, ou seja, os restantes 14 vinham de fora. Na semana seguinte, ou seja, residentes eram cerca de 15%, mais coisa menos coisa. Na semana seguinte, a proporção de pessoas residentes que eram positivas, quando comparado com o total, já ascendia a 73 e depois aumentou para 80 e 90 e de semana a semana, cada vez mais tínhamos muito mais pessoas residentes que não saíram de cá, que eram positivas, quando comparado com o número de pessoas que entravam. E essa transmissão, essa evolução demonstra categoricamente que desde outubro, desde finais de outubro, que nós temos na Ilha de São Miguel, na Ilha Terceira, transmissão comunitária. Isto nós, no boletim epidemiológico, mantivemos a descrição das cadeias de transmissão. Agora, recentemente, decidimos terminar com elas, porque o número de casos positivos identificados que não se inseriam numa cadeia conhecida era de tal maneira grande que não havia capacidade técnica, por parte do nosso grupo técnico, de manter esse trabalho, além de que, evidentemente, como devem imaginar, se nós temos transmissão comunitária, o número de cadeias vai ser infindável na Ilha de São Miguel e na Ilha Terceira e, portanto, esse trabalho não trazia uma mais-valia naquilo que era a análise da evolução e, portanto, decidimos parar de o fazer. Mas não quer dizer que nós só agora admitamos transmissão comunitária. Aliás, uma das minhas primeiras conferências de imprensa, declarações públicas, dizia que havia transmissão comunitária nestas 2 ilhas. A evolução trouxe, então, nas 2 ilhas com transmissão comunitária, 2 situações muito distintas. Uma evolução crescente na Ilha Terceira e na Ilha de São Miguel, mais ou menos até aí, inícios de dezembro, e depois ambas as ilhas começaram a ter um comportamento decrescente, situação que se mantém na Ilha Terceira e que depois reverteu e explodiu, como puderam ver, na Ilha de São Miguel. O que nos denota, então, aqui 2 comportamentos distintos. Na Ilha Terceira, um controlo verdadeiramente regular e constante e daquilo que estamos a assistir, bastante satisfatório da situação epidemiológica na Ilha Terceira, e um descontrolo de transmissão em São Miguel. E que agora está muito concentrado em 2 freguesias, como o Dr. Berto disse bem, na freguesia de Rabo de Peixe e na freguesia de Ponta Garça, que são neste momento os 2 sítios mais problemáticos na Ilha de São Miguel. E de facto isto advém também daquela busca que fizemos nas escolas e advém também de um evoluir de contactos entre a população de São Miguel na altura do Natal e do Ano Novo. Na semana passada, na sexta-feira, entrou em vigor um decreto regulamentar que implementava medidas para a redução da mobilidade das pessoas e do seu convívio na Ilha de São Miguel, muito concretamente. E a verdade é que os números continuam a aumentar. Também tive a oportunidade de dizer, nessa altura, de que os números iriam continuar a aumentar durante esta semana e possivelmente ainda durante o início da próxima, não sendo perspectivável que a situação voltasse a dar números normais de 20 ou 30 casos positivos até ao final da próxima semana. E, portanto, esta evolução é uma evolução normal, esperada, daquilo que seria o evoluir da pandemia e, felizmente, envidamos esforços também para combater a necessidade de mais recursos humanos para poder dar resposta em São Miguel e agradecendo mais uma vez a esta colaboração com o Comando Especial. Esta semana nós estamos a fazer a avaliação à quinta-feira, ou seja, avaliando os dados que começam de quarta, 7 dias para trás, e portanto nós estamos a 2 dias de terminar este ciclo de 7 para poder fazer uma nova avaliação de risco, mas observamos que na Ilha de São Miguel todos os concelhos diminuíram a sua taxa de risco, o seu nível de risco, diminuíram em valor, se bem que Lagoa, Ribeira Grande e Vila Franca do Campo ainda mantêm alto risco de incidência.
Mas todos diminuíram, com exceção de Ribeira Grande, que mantém uma tendência crescente na evolução do seu risco, fruto destes rastreios alargados, do número de casos identificados e depois de toda a investigação epidemiológica que é feita. As medidas que foram implementadas são medidas que são eficazes, são medidas que vão produzir o seu efeito. Nós precisamos de ter um bocadinho de paciência, porque de facto não é possível travar a pandemia de um dia para o outro. Não existe nenhuma medida que faça com que amanhã os casos deixem de existir. Se houvesse, nós implementaríamos. E portanto há uma necessidade de evolução de temporal que é necessário ter e que vamos aguardar, e por isso pedimos alguma paciência e, acima de tudo, toda a colaboração por parte dos residentes em São Miguel para que cumpram com todas estas medidas e que evitem todas as situações de aglomerados. Nós temos sido chamados à atenção para algumas atualizações que são necessárias fazer no decreto regulamentar, e isso de facto foi apresentado no documento técnico para o Governo poder avaliar e poder decidir no Conselho de Governo amanhã, e esperamos ter evolução de novas medidas que possam dar um bocadinho mais de sossego e controlo a esta situação. Relativamente à questão que colocou sobre ir para além da recomendação, nós temos feito, temos determinado, ou temos solicitado a colaboração de todas as entidades públicas e privadas na não realização de nenhum evento que possa promover esses aglomerados. No entanto, verificamos vários relatos, por exemplo, comunhões e batizados que continuam a ser efetuados, sem nenhuma limitação, funerais, são com aglomerados de pessoas em número superior àquilo que seria desejado, até estabelecimentos que ainda se mantêm abertos porque de facto não correspondem àquilo que está legalmente transposto no decreto, e portanto isso é algo que também vai ser analisado e nós vamos colocar. Mas a vida pessoal de cada um de nós não é possível que seja transposto num decreto regulamentar uma medida que impeça de uma forma específica de dizer que em casa de cada um de nós não podem estar mais do que X pessoas. E, portanto, há aqui uma noção de responsabilização de cada um de nós que nunca pode deixar de existir e que todos nós temos que ter essa noção. Vai ser implementada, ou está a ser terminada, uma pequena campanha de comunicação sobre a promoção da utilização de máscara e sobre o distanciamento físico, que irá começar a ser transmitida, espero eu que em breve, para que repetidamente estas mensagens continuem a chegar à população. Posso dizer que ainda hoje, a vir aqui para o trabalho, na rua passei por várias pessoas que não usam máscara sequer na rua. Mas está no decreto regulamentar que é obrigatório o uso de rua em espaços públicos, na rua. Portanto, nós devemos colocar máscara a partir do momento que saímos de casa até o momento em que regressamos a casa. E essa é outra mentalidade que peço aos açorianos que assumam como sua. O uso de máscara é obrigatório e deve ser implementado em todo o lado. Relativamente à situação ainda em São Miguel, de facto, a situação de risco parece estar a baixar. A freguesia, o Conselho de Lagoa tem tido uma evolução bastante positiva nos últimos dias e Água de Pau já não tem casos desde o dia 6 de janeiro. Esperemos que se mantenha assim durante mais algum tempo. E de facto, apenas Ponta Garça e Rabo de Peixe têm aumentado o seu número de casos, tal como tinha dito o Dr. Berto, e as restantes freguesias destes concelhos apresentam uma evolução favorável, ou seja, uma diminuição do número de casos. E, portanto, estamos confiantes de que as medidas vão trazer os seus resultados, mas apenas precisamos de esperar o tempo necessário. Relativamente à contínua polémica da realização de testes e ao facto de ter chegado um pedido formal para uma informação técnica sobre os testes que são realizados, reitero novamente, não estamos a fazer menos testes do que aquilo que era esperado. E se vocês quiserem fazer uma retrospectiva dos boletins todos semanais, vocês verificam que à segunda-feira, com dados reportados a domingo, há sempre menos casos reportados e sempre que há um feriado também há menos testes reportados, porque de facto a capacidade instalada diminui pelas férias das pessoas e foi única e exclusivamente esta situação que motivou uma ligeira diminuição ou uma diminuição de casos de testes feitos ali por volta do Natal e por volta do Ano Novo. Situação que já voltou àquilo que é a situação normal de fazer a quantidade de testes habituais que estamos todos habituados e também com o aumento dos testes que foram feitos, testes rápidos também realizados ao nível das escolas e que têm sido feitos de forma regular. E portanto, o Governo está atento, a Comissão Especial está atenta, estamos a tomar as medidas que consideramos mais adequadas possíveis para cada situação e vamos continuar a tentar antecipar estas novidades e promover estas medidas cirúrgicas, que se entendem cirúrgicas, que se entendem necessárias e não constrangirem demasiado a vida das pessoas.
Estava a falar aí dos testes, esse número de testes é sempre algo que tem vindo recorrentemente, não é de agora. Essa é uma situação que depende muito também das pessoas. Vou falar um pouco da sintomatologia de cada um. Portanto, não andam atrás das pessoas para serem testadas certamente, portanto, a não ser que haja cadeias de transmissão, não é? Portanto, isso depende também muito disso. Sabemos sempre que aos fins de semana baixa, mas depende muito também do que as pessoas não comunicaram as suas sintomatologias. O apelo do Sr. Diretor-Regional da Saúde foi exatamente nesse sentido. Foi no sentido de que ninguém negligencia os seus sintomas. Analisando assim de uma forma muito por alto, nós temos assistido nos últimos dias a pessoas que ligam para a linha de saúde Açores a dizer que estão com sintomas há 3 semanas, há 2 semanas, há 1 semana, e que agora eu perdi o olfato no dia 2, mas só agora no dia 4 é que de facto isto perdi mesmo, portanto eu se calhar tenho Covid. E neste espaço de tempo já contactou com várias pessoas e está a transmitir a doença. E portanto, ao aparecimento dos sinais, não devemos negligenciar. Não há ainda neste momento circulação do vírus da gripe conhecida no continente português, incluindo o arquipélago dos Açores. E portanto, qualquer sintomatologia respiratória deve nos fazer suspeitar sempre da possibilidade de Covid e a necessidade de ligar à linha de saúde Açores para que seja promovido um teste e seja realizado. É verdade que nós não andamos atrás das pessoas, só contactamos os contactos de alto risco dos casos positivos, mas se for ver o número de testes realizados de forma regular, a não ser para a volta dos 1.100, 1.200, 1.300, excetuando o domingo, excetuando alguns feriados. E esse valor queremos continuar, queremos que se mantenha assim durante mais algum tempo, porque é um sinal de que continuamos aqui atentos e a rastrear, entre aspas, tudo o que mexe, tudo o que tem sintomas. E importa que as pessoas de facto também colaborem nisso e qualquer sintoma, telefonem para a linha de saúde Açores, que também sabemos que está um bocado sobrecarregada, também sabemos que tem alguma dificuldade de resposta, mas que está a fazer o máximo possível e que nós também estamos a tentar colaborar para minimizar esse impacto. Qual é a porcentagem de testes que é feita nas outras 8 ilhas que não São Miguel? Neste momento, assim de cabeça, não lhe sei dizer com toda a certeza. Mas é algo que... No número de hoje, dos 1.000 e poucos, quantos não foram em São Miguel? Pois também eu não sei dizer, esse pormenor não tenho estabelecido nem andei à procura. Mas a verdade é que isso é um dado muito interessante para ser divulgado e acredito que na quinta-feira, quando divulgar os níveis de risco semanal, dos 7 dias anteriores, poderei com toda a legitimidade de informar de quantos testes foram realizados em cada ilha, de maneira a podermos dar uma resposta mais séria a isto e não a tirar aqui um número. Mas acredito que a maioria dos testes, nem só porque é fruto da população que tem, mas a maioria dos testes, também para o aumento de casos, será claramente em São Miguel, sem dúvida nenhuma. A ilha terceira ainda pode ser considerada comunitária ou... Isso é... Quinta-feira poderá deixar de ser, porque os casos são sempre já muito poucos. Essa decisão é mais fácil decidir ou reportar de que há transmissão comunitária do que não há. A evolução tem sido bastante positiva, estamos muito satisfeitos com aquilo que é o impacto das medidas na Ilha Terceira e estamos a avaliar essa situação. Se de facto se confirmar dentro dos próximos tempos, 1 semana, 2 semanas, que o número de casos se mantém assim baixos e a maioria vem de fora da região, fora da Ilha da Terceira, na Ilha Terceira nós podemos então anunciar de que a situação de transmissão comunitária acabou e está numa situação diferente. Mas neste momento ainda é prematuro estar a dizer isso, mas está debaixo da nossa avaliação e estaremos na mesma a tentar descobrir e a avaliar se isso é realidade ou não. Apesar das medidas restritivas que já foram tomadas e de dizer que agora neste momento será necessário algum tempo para vermos efeitos, temos assistido nos noticiários, nos telejornais, vários autarcas a pedirem medidas mais restritivas, mais duras, alegando que, por exemplo, no continente, em algumas zonas, já foram tomadas e que são possíveis. Isto é real, seria necessário ou possível implementar outro tipo de medidas em algumas zonas específicas? É possível tomar uma data de medidas e claro que, por exemplo, a proposta que está agora a veicular na comunicação social, que o Governo irá pedir um confinamento geral durante 1 mês, poderia ser replicada aqui, com toda a certeza, quer em todo o arquipélago, quer só nas zonas mais problemáticas. A verdade é que nós não assumimos medidas por cópia daquilo que fazem noutros locais, analisamos aquilo que é necessário e recomendamos ao Governo o que é necessário para resolver a situação. Nós
nós percebemos o impacto que isto tem na vida do local, nós percebemos a aflição dos próprios autarcas que pedem estas medidas mais duras. A verdade é que acreditamos que as medidas que estão implementadas neste momento são as medidas ideais. Há medidas que estão a ser agora pensadas para o Conselho de Governo amanhã decidir e, se de facto for decisão, poderão ser implementadas, mas não fazemos isto porque se passa no continente. Aliás, se reparar, existem concelhos no continente que têm tanta população quanto o arquipélago dos Açores em conjunto. E, portanto, a análise que se faz, a unidade epidemiológica de observação concelho no continente é infinitamente superior à unidade de observação concelho no arquipélago. E isto faz muita diferença naquilo que são a necessidade de impacto de medidas ou não. E, portanto, estamos a analisar tecnicamente, friamente, com toda a calma e com toda a ponderação, para que não sejam tomadas medidas em exagero, mas também não facilitemos naquilo que for necessário. Recomendou o confinamento geral nos Açores ou em São Miguel da situação está pior? Não recomendei o confinamento geral em todo lado, se bem que está no documento que foi enviado para o Governo, está colocado como sendo uma das possibilidades de intervenção, mas não foi recomendado que fosse seguido esse modelo. Tinha aqui duas questões para fazermos melhor aqui o retrato da situação, se tiver esses dados consigo. Faixa etária dos infectados nesta nova vaga e profissionais de saúde infectados também, tem esses dados? Neste momento, assim concretamente não tenho. Posso lhe dizer que desde o início da pandemia, a grande maioria, a faixa mais afetada tem sido a idade dos adultos, jovens adultos e adultos até aos 50 anos, mais coisa menos coisa, também é algo que posso-vos trazer na próxima quinta-feira. Nesta fase agora mais recente, não tenho conhecimento de ter mudado muito, se bem que, nomeadamente em Rabo de Peixe, temos identificado muitas crianças e muitas famílias inteiras com muitas crianças positivas e, portanto, poderá haver aqui um desvio para idades mais jovens. Relativamente a profissionais de saúde, que eu tenha conhecimento, profissionais de saúde e de lares são residuais, não tem havido grandes relatos deste género de profissionais infectados. Também acrescento que também foi enviado para o Instituto Nacional de Ricardo Jorge análises laboratoriais ou amostras laboratoriais para a pesquisa do vírus, se de facto é este tipo que circula no Reino Unido ou não, para também termos a noção se a nossa região já o importou ou não, que pode também motivar alguma da justificação para os casos que temos assistido em São Miguel. O diretor regional já disse que os testes interilhas são para manter, se era essa a sua recomendação? Neste momento, tendo em conta a evolução, é mais prudente manter essa recomendação e alargar as viagens das pessoas que saem de São Miguel para qualquer ilha no arquipélago. O que poderá acontecer também, possivelmente numa outra altura, caso o nível de risco da Ilha Terceira se mantenha baixo, é isentar as pessoas da Terceira que tenham necessidade de fazer esse teste. Mas neste momento, a única coisa que está proposta é aumentar, a proposta foi aumentar aos testes para serem feitos a quem sai da ilha de São Miguel para as outras ilhas do arquipélago. E há proposta para as escolas de São Miguel continuarem fechadas também? Sim, essa proposta que já vem desde o anterior decreto regulamentar e que nós continuamos a defender que é o caminho para podermos ter uma diminuição do nível de risco de uma forma mais rápida. Aliás, se puderam acompanhar a reunião do Infarmed, o professor Manuel do Carmo informou que havia 3 cenários possíveis com o encerramento das escolas. Encerrando todas as escolas, o nível de risco diminui mais rapidamente, mantendo as escolas abertas apenas para as camadas mais jovens, diminui de uma forma mais lenta, tendo as escolas sempre abertas, temos uma diminuição muito mais lenta da transmissão. Portanto, nós acreditamos que neste momento o mais seguro para as crianças e para as suas famílias é mantê-los em casa e fazer o ensino à distância, com todas as limitações e todas as repercussões negativas que são conhecidas deste passo. Mas acreditamos que dentro de um tempo razoável poderemos voltar ao ensino presencial, assim que o nível de risco esteja mais equilibrado na Ilha de São Miguel. E a nível da Igreja, há alguma medida mais específica a proibir mesmo agora? Ou não? É algo que está em cima da mesa, até porque temos tido relatos de que as situações continuam a acontecer e até mesmo de alguns párocos que aguardam que seja o Governo a tomar essa decisão e, portanto, está em cima da mesa poder impedir, poder restringir a realização de algumas festividades religiosas e é algo que será decidido em Conselho de Governo amanhã. Quando é que espera que haja uma melhoria da situação em São Miguel? Eu, tendo em conta a evolução que estamos a assistir, eu penso que só a meados da próxima semana é que nós poderemos ter algum efeito mais substancial na diminuição do número de novos casos
Pelo menos essa é a previsão de que eu estou a poder antecipar, é que de facto só em meados da próxima semana podemos ter uma descida sustentada do número de casos. Eu, se não me engano, tinha-se falado no início que a nível da vacinação, que 2% das vacinas que viessem para Portugal viriam para os Açores. Isso não está minimamente a acontecer. Deram 2% do início e depois... Não, vamos lá ver. As vacinas é sempre um tema muito engraçado e continua também a mover muitas emoções. O que está acordado com o Governo da República é que 2% de todas as vacinas que cheguem venham para Portugal. A questão é... Para os Açores, peço desculpa. Ganham para os Açores. A questão passa-se por simplesmente questões logísticas. A restrição passa por questões logísticas. A verdade é que o primeiro lote de vacinas que veio antecipadamente para a região, para Portugal, não veio nenhuma vacina para nós, mas do primeiro lote, porque aquilo era lote 0, do primeiro lote vieram mais do que 2% das vacinas para a região dos Açores e, portanto, estivemos acima daquilo que seria esperado e foi vacinado entretanto. De resto, as doses que têm chegado ao Governo têm sido doses pequenas e não doses suficientes que permitam fazer o transporte em segurança para as ilhas. Recordo que o transporte da vacina da Pfizer é feito em caixotes específicos trazidos pela própria indústria produtora e que, portanto, a unidade mínima para transportar para as ilhas é um caixote. E, portanto, nós recebemos 2 caixotes, que era mais do que 2%, e vamos receber 3 caixotes no início de fevereiro, que também será mais do que 2% do que as vacinas que vão chegar, e vamos manter essa colaboração. Entretanto, quando chegarem doses de vacinas que sejam suficientes para permitir, em segurança, transportá-las para a região autónoma dos Açores, temos toda a confiança que o Governo da República vai também manter a sua parte do acordo e do seu interesse, porque também é do interesse do Governo da República que as vacinas cheguem à região autónoma dos Açores, e, portanto, que verão chegar de forma regular a nós e nós vamos vacinar todas as pessoas conforme inicialmente antecipado. E está garantido que quem já tomou a vacina 15 dias depois leva a próxima? Está garantido que todas as pessoas que tomaram já a primeira dose da vacina, as 4.875, até foi mais um bocadinho, que até foram tomadas porque, entretanto, reconheceu-se que podem ser dadas 6 doses de vacina por cada ampola e não 5, e portanto foram mais do que isso. Têm as doses todas guardadinhas para tomarem 21 dias depois. Portanto, começou no dia 31 e, portanto, há que agora ver no dia 19 ou dia 20 retomar-se-á a vacinação, a segunda dose de vacinação de todas estas pessoas que já foram identificadas. Muito obrigado pelo vosso tempo. Tudo bom. Até à próxima. Obrigado.